Vamos à Escritura, João capítulo 9, o texto diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Anota essa expressão de Jesus: a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus, de novo, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está este homem? Não sei, disse ele. Até aí, para a gente começar a refletir. Importante reafirmar o desejo de Jesus de manifestar a obra de Deus por meio da vida daquele homem. Nós cantamos aqui nessa noite: que se abram os céus, o teu reino vem. O que significa exatamente ter céus abertos? O que significa exatamente o reino de Deus vir? O que significa exatamente a obra de Deus se manifestar? Quando a gente observa esse texto, a gente começa a perceber algumas coisas muito interessantes aqui. Primeiro é que Jesus não está interessado em culpados. Vou repetir. Jesus não está interessado em culpados. O mundo é cheio de coisa complicada. Você e eu vivemos num mundo que está subjugado pelo pecado. E ele é cheio de coisa complicada. É ou não é? Muito complicado esse negócio. Pensa num lugar difícil de viver esse mundo, e não é de hoje, tá certo? Talvez alguns de nós tenhamos essa impressão, e tem gente que fala: nunca foi tão difícil viver, né? Amigos, de verdade, desde o Éden, como a pastora Valéria gosta de dizer, viver nesse mundo é dose. E se a gente for ficar buscando culpados pelas tragédias, culpados pelas complicações que tem por aí, a gente sempre vai voltar para um ponto de origem que se chama pecado. Então, para Deus, não existe esse negócio de ficar buscando quem é culpado. Os discípulos de Jesus fazem essa pergunta para ele: então, Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Isso é uma situação tão ruim, o homem nasceu cego. Que maldade! E quantos de nós já não ouvimos, e quanta gente já não falou isso perto da gente, se não nós mesmos? Se Deus é tão bom, por que tem tanta coisa ruim no mundo? Quem foi que pecou para que o homem nascesse cego? Foi ele mesmo ou os pais dele? Quem é o culpado dessa tragédia que esse homem está vivendo? E Jesus, a resposta de Jesus não é de buscar culpados, é de dizer: percebam que
As tragédias que a humanidade vive são oportunidades para que a obra de Deus se manifeste. Minha irmã e meu irmão, você que está aqui hoje ou que está assistindo essa mensagem em algum momento, deixa eu te dizer, comece a observar as situações complicadas do mundo como oportunidade para que a obra de Deus se manifeste por meio da sua vida. Para de ficar buscando de quem é a culpa. Coloque-se como canal para Deus e diga a Ele: Senhor, manifesta a tua obra nesse lugar. De quem é a culpa daqueles seus colegas de trabalho, ou daquele seu colega de trabalho, ou sua colega de trabalho que está se divorciando? De quem é a culpa? É culpa dele, é culpa dela, não sei o quê. De quem é a culpa daquela doença que você está enfrentando, ou aquele seu parente, ou aquele seu amigo? E aquele seu parente, ou aquele seu amigo, aquela pessoa que você conhece e quer muito, ele está endividado, está passando um aperto terrível. De quem é a culpa disso tudo? Não busque culpados. Busque a oportunidade para que a obra de Deus se manifeste. É isso que Deus quer fazer. Quando a gente fala que se abram os céus, que venha o reino de Deus, Deus quer manifestar a sua obra hoje. Agora, quem são os que estão dispostos a ser o canal da manifestação do reino de Deus? Observe que para Jesus também, quando a gente fala de manifestar a obra de Deus, Jesus não se importa muito, Deus não se importa muito com as nossas convenções sociais. Até porque as nossas percepções são muito esquisitas sobre tudo que acontece. Tipo assim, quando a gente fala de manifestar a obra de Deus, nós imaginamos certos padrões, certos ritos, certas formas como Deus deve se portar. E eu não estou dizendo que isso deve fugir ao que a Bíblia fala sobre Deus. Mas tem coisas que nós inventamos. Tipo assim, quando a gente leu até o versículo 12, no versículo 13, na verdade no versículo 14, vai dizer que era sábado esse dia. Jesus está em Jerusalém e é um sábado. E Jesus fez algo muito estranho no sábado. Jesus trabalhou no sábado. A obra de Deus foi manifesta e Deus trabalhou no sábado. E na cabeça daquele pessoal, se Deus descansava no sábado, Deus descansava. Entendeu? Não dá para alguém que é de Deus dizer que está trabalhando no sábado, quando o sábado é dia de Deus pegar o seu travesseiro de penas de ganso, né? Encostar na sua rede divina, né? E ver a brisa celestial soprar e Deus está descansando confortavelmente. Alguém que vem de Deus vai dizer que vai fazer alguma coisa, a obra de Deus se manifestar no sábado? Não dá. Nós inventamos umas coisas que não estão na Escritura. E a gente quer colocar Deus dentro da nossa religiosidade, dentro dos nossos padrões. E Deus está dizendo: não busque culpados e não me coloque na caixa, porque eu vou sair dela. E você vai se surpreender. Quando a gente fala de obra de Deus, a gente vai perceber, então, primeiro, Deus não respeita as convenções sociais ou religiosas, enfim, que a gente inventa. E a gente gosta de inventar. Segundo é que Deus gosta de se envolver com pessoas. O que eu disse? Deus gosta de se envolver com pessoas, porque a obra da salvação de Deus foi para alcançar pessoas. É certo que há de se ouvir a voz no céu, e isso já está registrado na Bíblia, João já viu isso. Lá no finalzinho do livro do Apocalipse, essa voz que diz: eis que faço novas todas as coisas. Mas a obra da salvação de Deus é para alcançar corações humanos.
Todas as coisas serão mudadas, mas quem Deus quer perto dele são os seres humanos que ele criou para viverem em relacionamento com ele. Bem, e Deus deixa isso muito claro quando ele fala de obra dele, presta atenção. Quando a gente fala de que os céus se abram e que o reino venha, Deus quer lidar com pessoas e quer lidar muito de perto. E Jesus deixa isso muito claro aqui, quando ele se envolve com o cego. Então, Jesus está passando, Jerusalém, e aí perguntam, e aí esse homem cego de nascença, quem foi que pecou, ele ou os pais dele? E Jesus diz, é para as obras de Deus, é para que se manifeste a obra de Deus, é importante fazer as obras enquanto é dia. Eu sou a luz do mundo, eu vim para trazer a luz. E aí Jesus faz esse trabalho diferenciado, vamos dizer assim, né? Artesanal, de cuspir no chão, pegar daquela poeira, aquela terra, faz uma lama, um lodo, coloca nos olhos do homem e manda o homem trabalhar também. Veja bem, nós temos aqui um homem que é mendigo. O texto diz que ele estava mendigando. É isso mesmo? Foi isso que nós lemos? Agora nós temos aqui também um homem muito inteligente. Pensa num camarada instruído. Se você, e você vai, né, ler o capítulo 9 todo, você vai ver esse homem batendo boca ou discutindo de igual para igual com mestres da lei. Mais ou menos como Jesus fazia, esse homem não se enverga diante dos mestres da lei, os religiosos. E ele tem argumentação bíblica. Pode ler. Porque era sábado, como nós já falamos aqui, e aí ele é chamado para depor do que aconteceu, e o pessoal começa a discutir com ele, e ele começa a enquadrar fariseu. Ele começa a enquadrar mestre da lei. Então, apesar da sua mendicância, nós temos aqui um homem instruído. E esse tipo de coisa só Jesus vê. Porque nós, quando falamos de obras de Deus, a gente tem o costume de separar, né, quem é que vai ser usado por Deus, como é que Deus vai fazer. Lembra dos nossos padrões que a gente cria? Pois é, Deus conhece pessoas como nós não conhecemos. E a gente vai ver isso na Bíblia toda. E o apóstolo Paulo vai falar disso, né? Que Deus usa as coisas que não são, as coisas que nós consideramos desprezíveis e não, enfim, e ele pega essas coisas que não são e confunde as que são, para que a glória seja dele e não nossa, porque se for a gente mesmo, a gente sai escolhendo quem vai ser usado por Deus. Mas Deus conhece pessoas naquilo que elas são e que não está revelado, porque quem olha para aquele homem vê um cego de nascença e todo mundo fica passando e perguntando, quem foi que pecou? E Jesus está vendo ali um tremendo de um evangelista, um camarada instruído na palavra, conhecedor das escrituras, destemido, de peito aberto. E ninguém viu isso. Mas calma lá. E Jesus quer se envolver conosco. Jesus quer se envolver com o ser humano. Porque apesar da nossa queda, Deus vê valor em nós. Apesar do nosso pecado, da nossa pequenez, da nossa desgraça nesse sentido, Deus olha para nós e diz, vale a pena. E não é só que Deus se envolve conosco de qualquer jeito, é que Deus entra no nosso jeito de ser.
naquilo que é comum para nós, do desprezo. E eu fico imaginando aquele cego sentado ali no pó, e gente que passa por ele, e ele pede alguma coisa, e talvez as pessoas cuspissem nele, e talvez as pessoas falassem coisas ruins para ele, mas Jesus pega disso que faz parte do dia a dia dele, que é a saliva, que é desprezo, que é pó, que é poeira, cospe no chão, faz o lodo, põe no olho dele e diz, vai lá e se lava, porque eu sei, vamos lá, Junoca, o tal dos sentidos remanescentes, que a gente falou lá na reunião da Alvorada. Eu sei que você não vê, mas você anda. Eu sei que você não vê, mas você fala. E se você não sabe aonde é Siloé, você pode perguntar, você vai chegar lá. Eu sei que você não vê, mas eu sei que em algum lugar no seu coração existe crença. Olha só, gente, Deus vê o que existe de bom dentro de mim, dentro de você e dentro de todo mundo que está aí fora, que nós consideramos não tem mais jeito. E a gente passa e fala, de quem é a culpa desse cara tá desse jeito? Jesus está olhando, eu sei o que tem aí dentro e eu vim para resgatar. E que se abram os céus. E que venha o reino, e que a obra de Deus se manifeste, porque Deus quer manifestar a sua obra, pode acreditar nisso. E aí Jesus faz a lama, passa nos olhos do homem, e Jesus toca esse homem nesse sentido, porque o homem está sentado e Jesus se abaixa para fazer isso. Gente, isso é um envolvimento de Deus conosco. Eu gosto muito do trecho que os evangelistas narram sobre a transfiguração de Jesus, e Marcos capítulo 5 fala disso. É que ali em Marcos 5 tem essa expressão exata, em poucas horas, do que é a obra da salvação de Deus. Num espaço de poucas horas você vê o todo. Jesus está num monte, ele é glorificado e os seus discípulos o veem em sua glória. Mas aquilo cessa e Jesus desce o monte com os discípulos, e na descida ele está falando, o Filho do Homem vai ser entregue e vai ser morto. Mas ele vai ressuscitar. Jesus está descendo do monte. Quando ele chega lá embaixo, o que tem lá embaixo? Confusão, briga, demônio, gente maluca, gente perdida, gente confusa. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Deus veio, Jesus veio, abriu mão da sua glória. Isso é Filipenses capítulo 2. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma humana, e em forma humana foi como servo. Foi exatamente isso que acontece em Marcos capítulo 5, na transfiguração. Jesus sai dessa glória e chega aqui embaixo onde está a desgraça. E tem um menino que o demônio joga no fogo, joga na água, quer matar, quer fazer, quer acontecer. Encontra um homem que é o pai do menino, que está quebrado no seu coração, porque ele viu o seu filho passar na mão de tanta gente falando tanta coisa, e o cara está cheio de dúvida e fala para Jesus, se tu podes, e Jesus fala, se eu posso não, é se você crê. O homem diz, mas eu creio, mas me ajuda na minha fé. É a cara do ser humano. Mas Jesus veio para esse tipo de gente, e Jesus demonstra isso quando ele vai ali com aquele cego, faz a lama daquilo que é a expressão do seu dia a dia, passa nos seus olhos e diz, eu sei o que tem dentro de você, eu sei o que você pode fazer, eu acredito em você, vai lá e lave-se no tanque de Siloé. E o homem foi, e voltou vendo. Vale um glória, não vale não? Pois é. Então Jesus quer se envolver com gente, e Ele quer que eu e você nos envolvamos com gente também. E é estar envolvido com improváveis. Os improváveis de perto e os improváveis de longe. Né, pessoal do MAC?
os improváveis de longe, porque quem diz assim, esse povo não merece, né? Enfim, Jesus está de olho neles também, sabe o que tem de bom neles, conhece tudo que está lá no coração deles, o desejo deles de encontrarem a Deus, enfim, Deus conhece, se esquenta não. Aí a pergunta que fica é a seguinte: o homem voltou vendo, a obra de Deus está completa, sim ou não? Não. Não, a obra de Deus não está completa. A obra de Deus não está completa. Porque Jesus não veio para ser curandeiro. Jesus não veio para resolver esses nossos problemas do dia a dia. Prestem atenção, eu falei que Deus nos quer perto dele, do seu coração, e só tem um jeito disso acontecer, é quando a gente se reaproxima de Deus. E para se reaproximar de Deus, tem apenas um caminho, um único caminho, que se chama Jesus Cristo. E reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa, e com o coração se crê. E só assim que a gente se reaproxima de Deus. Muito bem, presta atenção, gente, porque aqui tem algo que eu e você precisamos aprender para a vida, e para a nossa prática como cristãos, como servos de Deus, como discípulos de Jesus, é que as pessoas querem muito receber milagres de Jesus, mas quando a gente ora, e a gente deve orar para que as pessoas sejam abençoadas, para que as obras de Deus se manifestem na vida delas, e que elas, recebam essas bênçãos, recebam a cura, a restauração, a força, a alegria de volta, isso venha sim, mas isso não é a obra de Deus completa. Esse homem, quando as pessoas perguntam para ele inicialmente, quem foi que fez isso com você? A resposta que nós lemos aqui, ele disse, o homem chamado Jesus fez isso. Primeiro, o homem chamado Jesus. Quem foi? Rapaz, tem um cara bom aí. Aí ele é levado para a frente dos doutores da lei. E começa a discussão. E aí, como é que não é, como é que faz? E era sábado, e ele não podia, e esse homem não é de Deus, ele não guarda o sábado. E aí começa o debate dele, mas amigo, olha só, eu não sei. Porque pecador, eu acho que não faz isso não. E aí eles perguntam para ele, o que você diz dele? O que você diz dele? Isso está no verso 17. E ele responde, ele é um profeta. Ele era um homem e agora ele é um profeta. Está incompleto. Não está completo. Pessoas de fato querem receber bênção de Deus, mas a percepção sobre quem é Jesus de fato precisa estar bem ajustada. No capítulo 5, pouquinho para trás, no livro de João, no Evangelho de João, nós temos Jesus novamente fazendo uma cura num dia de sábado, e num tanque das ovelhas, tem lá um paralítico que está lá, há eras. E Jesus pergunta para ele, você quer andar? E ele diz, ninguém me joga ali por causa da água, que tem que agitar, não sei o que, aquela conversa toda. E Jesus fala, faz o seguinte, levanta, pega a sua cama e vai para casa. E o homem ficou restaurado na hora. Capítulo 5 de João. Quiser dar uma checada aí rapidinho, pode ir checando. Capítulo 5 de João. O homem pega a cama, bota nas costas e vai para casa. Só que o dia, de novo, é sábado, e aí o pessoal vem para cima dele e diz, como assim você está carregando cama no sábado? E ele fala, não, mas é porque eu fui curado, eu era um paralítico, eu fui curado, e o camarada que me curou falou para eu levar a cama.
E aí começa a discussão de novo, né? Não pode, não sei o que e tal. Bem, aí Jesus aparece para o paralítico. Dá uma olhada aí no capítulo 5, se é isso mesmo que eu estou falando. Jesus aparece para o paralítico e pergunta para ele assim, e fala para ele assim: olha, você está curado, mas fique esperto e larga a sua vida de pecado para que não te aconteça algo de pior. Você sabe o que o paralítico faz na hora? Fofoca. Ele vai lá para o pessoal que está perturbando a cabeça dele porque ele estava carregando a cama no sábado e vai dizer: o homem que me curou foi aquele lá. Se tem alguém aqui que tem que ter problema, vai lá e resolve com ele. O herege aqui é ele. O perturbado é ele. Mas o homem está curado. 38 anos paralítico. Recebe a bênção de Deus e é assim que ele trata Jesus. Pois é, a cara de alguns de nós. A cara de algumas pessoas que nós conhecemos, vamos aliviar para nós. Gente que quer receber a bênção divina, mas não quer compromisso com Jesus. Gente que quer receber a bênção divina, mas se der qualquer coisa errada, foi os crentes oraram por mim, resolveu o meu problema, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem cura, tem milagre, mas a obra não está completa. Irmãs e irmãos, nosso chamado é para fazer a obra de Deus completa. E aí, voltando para o capítulo 9, o cego começa, agora o vidente, ele não é mais cego, ele agora é vidente. Parêntese, né? Quem não é cego é vidente. Vidente não é só quem, né, aquele negócio, bola de cristal, aquela conversa. Né? Quantos videntes tem aqui hoje? Quem não levantou a mão é cego. Né? Quantos videntes tem aqui hoje? Pois é, mesma coisa. Quantos ouvintes tem aqui? Quem não é surdo é ouvinte, certo? Bem, ouvinte não é só quem está na rádio, né? É quem escuta, é ouvinte. Então agora o homem curado, o vidente, começa a sua discussão com os homens da lei, os mestres da lei. E a discussão é: o que você diz dele? É profeta, não pode ser profeta? É pecador? Olha só, se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Foi o que ele disse. Então, começa a discussão lá, chama mãe, chama pai, aquele negócio. E aí os caras tentam botar a coisa na espiritosfera. Né? Para a glória de Deus, homem. Conte-nos como é que foi isso, como para dizer assim, tira esse homem, esse profeta, esse camarada que você está colocando aí, tira ele do jogo. Para a glória de Deus, homem, diga-nos como é que foi isso. Eu já falei para vocês. Já contei, é para contar de novo, eu acho que vocês estão querendo ser discípulos dele. Ah, amigo, estou falando que o cara sabe brigar, né? Ele foi lá no calcanhar dos camaradas e eles ficaram muito bravos e o expulsaram da sinagoga. E agora ele está expulso da sinagoga. Aqui você não entra mais. Interessante para um homem que era cego de nascença, que vivia na mendicância. Ser expulso da sinagoga não parece ser muita coisa, né? Especialmente agora um homem que viu ou que está vendo por causa de uma intervenção divina. Agora presta atenção, Jesus se encontra com ele. Finalzinho, verso 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão que foi cunhada no Antigo Testamento, na profecia de Daniel. É Daniel que faz menção do Filho do Homem e coloca esse Filho do Homem como o ungido de Deus.
Percebe que Jesus sabe com quem que ele está falando. Esse camarada é bom de Bíblia. Esse camarada é conhecedor da palavra. E Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? A resposta do homem é: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E aí Jesus diz: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. No capítulo 5 nós temos um homem que é confrontado na sua vida de pecado, e ele sai da frente de Jesus e vai fazer fofoca para dizer: mexe com ele lá, me tira disso, não tenho nada a ver com ele. Aqui Jesus está dizendo para um outro homem também curado no dia de sábado, e pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? E ele pergunta: quem é? Ele diz: sou eu, estou aqui na sua frente. A resposta desse homem é diferente. A resposta desse homem é: Senhor, eu creio. E mais do que isso, não é um eu creio da boca para fora. O texto diz que ele em seguida adora. Agora sim, a obra de Deus está completa. Agora sim a obra de Deus está completa. Não é sobre vender milagres, nós não estamos aqui para vender milagres, nós estamos aqui para manifestar a obra de Deus, e a obra de Deus toda. E a gente vai orar pelos enfermos, a gente vai orar pela restauração das famílias e dos casamentos, a gente vai orar pela restauração da vida financeira, a gente vai orar para que o Senhor abra portas, a gente vai orar para que o Senhor mude situações no trabalho, na justiça, onde quer que seja. A gente vai orar por isso porque a gente acredita que existe um Deus que faz, mas não para aí. A gente vai continuar dizendo: esse Jesus que transformou a sua vida quer ter uma caminhada perto de você. Jesus te ama desde sempre. Jesus quer livrar você, salvar você de você mesmo. Jesus quer você perto do seu coração para hoje e para sempre. Recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e vem para cá para a gente viver uma vida de adoração. Aí sim, a obra de Deus está completa. O problema é que às vezes a gente mesmo fica meio como o que era aleijado. A gente quer mostrar a bênção, mas essa pessoa é tão difícil, né? Vou falar de Jesus para ela, isso pode criar uma situação aqui. Amiga, amigo, minha irmã e meu irmão, Jesus disse: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém mais pode trabalhar. Essa semana eu fui confrontado nos meus sentimentos por uma música. É um hino do Inário, escrito por Frida Wingren, não precisa tocar não. Você conhece, mas a letra é essa, e esse é o sentido da letra. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Pois é. Você está chamado, eu estou chamado, os discípulos de Jesus estão chamados para colocar a mão no arado e continuar segurando nela e fazer a obra de Deus completa, porque o sol declina. Ele está declinando e logo após vai escurecer.
E é tempo da gente mostrar a obra de Deus completa, fazer Cristo conhecido de forma completa. Jesus quer mudar a vida das pessoas de forma completa. Jesus não quer só fazer um tipo de milagre, um tipo de coisa, um tipo de restauração. Jesus quer fazer tudo. Jesus quer trazer para perto. Jesus quer usar essa pessoa como servo e serva dele, aonde eles estão também, porque ele conhece o que há de bom no coração de cada um deles. Mas a gente precisa fazer a obra completa. Amém? Amém. Vamos orar? Fique em pé comigo então. Quero fazer dois tipos de oração aqui. Nós vamos orar, mas com dois tipos de oração. A primeira delas é por alguém que eventualmente aqui ou nos assistindo quer assumir um compromisso com Jesus para valer. Talvez a sua jornada até aqui você tenha visto Jesus como esse que pode te abençoar, te fazer coisas, abrir portas para você, te conduzir, te levar, fazer, te abençoar muito. Mas deixa eu te dizer, Jesus quer ser muito mais do que isso. Jesus quer ser Senhor sobre a sua vida. E se você quer fazer um acerto com Jesus desse nível, eu quero orar por você. Se você está aqui, eu queria saber que você quer uma caminhada de coração para coração com Jesus. Se você ainda não tem isso, eu quero orar por você mesmo. Se você está sendo desafiado hoje a levar o Evangelho de forma completa para as pessoas e está meio desencorajado sobre isso, deixa eu te dizer, o Espírito que ungiu a de Jesus de Nazaré é o mesmo que está aqui hoje para te dar a autoridade, a palavra, a direção, a mente que você precisa para fazer isso. E eu quero orar por você. Se você abrir seu coração, tenho certeza, Jesus vai encher o seu coração para que você leve e manifeste a obra completa. Se você está precisando, uma terceira oração. Nós já oramos por aqueles que estão com necessidades. Mas se você tem algo aí no seu coração que está te inquietando, também quero orar por você. Jesus está nesse lugar. Ele conhece você, sabe como é que você está, sabe das tristezas, das angústias, das aflições, das preocupações. E talvez você não estava nem lembrando delas, você só estava como o cego, já aprendeu a conviver com isso, só está sentado aí vivendo o drama. Jesus quer te tirar de onde você está para te fazer instrumento poderoso na mão dele, porque ele sabe o que tem aí dentro. E se você estava, porque eu não acredito que você está mais, se você estava acostumado a essa situação, a esse drama que está te deixando encostado, parado, quieto, sentado no chão ali, e você quer ser realmente um instrumento na mão de Deus, eu também quero orar por você hoje. Mas você tem que fazer essa autoanálise e colocar isso nas mãos do Senhor. Eu não vou chamar ninguém à frente. Aí onde você está, é a sua conversa com o seu Senhor. Se você quer hoje assumir um compromisso com Jesus, dele ser o Senhor da sua vida, fale com ele sobre isso, eu vou orar por você. Se você está sem coragem de manifestar a obra inteira, completa de Jesus, também vou orar por você. E se você está encostado aí, também vou orar por você. Você que estava e não quer estar mais, quero orar por você agora. Se você está enquadrado em um desses três casos, faça só o seguinte, coloca a mão no seu coração e bate um bom papo com Jesus. Estou orando por você agora. Você que está aqui, você que está em casa, onde você estiver, Jesus é o mesmo e está te ouvindo agora. Senhor, que maravilha é te conhecer, é servir a um Deus que é
Tremendo como nosso Deus é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável. Tu és Senhor da nossa vida, da nossa história. Ó Deus, eu quero colocar diante de Ti essas minhas irmãs e esses irmãos que estão orando agora. Tem gente que está dizendo: eu não quero mais viver com Jesus só como milagreiro, eu quero Ele Senhor da minha vida, eu quero adorá-lo, o Filho do homem, o prometido, o ungido de Deus, eu quero estar com Ele, para viver com Ele pela eternidade. Senhor, eu quero Te pedir, se essa pessoa nunca fez essa oração, perdoa os seus pecados, que o nome dela esteja inscrito no livro da vida, que ela se sinta abraçada, acolhida. Se ela está assumindo ou mudando a sua perspectiva, a sua fala, sua voz, sua mente sobre quem é Jesus, confirma isso nesse coração agora. Oro pela minha irmã e pelo meu irmão, que estão, Senhor, desencorajados e que estão vendo, ó Deus, a obra pela metade, estão sem coragem de dizer que Jesus é o Filho de Deus, e quem a sua mão no arado já pôs precisa ser constante. Vem aí à noite, que essa pessoa seja encorajada agora, que o Teu Espírito Santo se manifeste nessa vida, enchendo-a em Ti, enchendo-a em Ti com a coragem, enchendo-a em Ti com a unção, enchendo-a em Ti com todo o equipamento, com dons, com tudo o que o Senhor tem para ela, para que ela leve a mensagem completa. Oro, Senhor, também por aquela que está encostado, como aquele cego, acostumado já com a situação que se instalou, não vê perspectiva de mudança, não vê como a situação mudar, porque é de muito tempo, está complicado, ela está no chão, Senhor, no pó. Eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor possa tocá-la agora, porque o Senhor já fez isso outras vezes. Alcance esse coração agora, que ela sinta o Senhor colocando a mão sobre os seus olhos, com aquilo que ela tem vivido, com o pó da vida, ela veja que o Senhor está usando isso para restaurar completamente, fazer dela um grande instrumento nas Tuas mãos para proclamar o Filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque o Senhor conhece todo o potencial que está nesse coração. Restaura mesmo, Deus, para a glória do Teu nome, e faz isso agora, é a nossa oração. Gratos por Jesus. Amém, amém. E glória a Deus, e glória a Deus.